Pronto, deu zoom. A bala parou bem aqui assim, ó. Onde tá o meu dedo. Ela desceu lá de cima. Aqui. Rompeu aqui. E desceu bem aqui assim, ó. A bala parou aqui. Eu tô gravando outro vídeo porque aquele lá ele desligou quando eu tava gravando ele. Aí, mas também que gravou até ali. Eu ia fazer um vídeo de um vídeo só completo. Aí agora tô fazendo dois agora por causa disso. Mas é a continuação daquele lá que eu tava fazendo, o parte um, parte 2. Mas já que não deu pra fazer só um, aí a bala parou bem aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui. Desceu aqui, passou por aqui, aí parou bem aqui assim. Aí voltando. Aí o doutor disse, que eu ia, falou pra, lá no hospital lá. Antes lá atrás, quando o pessoal oraram em mim, que eu tava gelado, gelado que nem uma pedra de gelo, quando eu tava deitado ali, do jeito que vocês viram aí, naquela hora ali eu, que eu tava gelado que nem uma pedra de gelo ali, o policial disse pra minha esposa que eu tava morto, que ninguém podia mais ficar perto de mim, que eles já iam isolar aquela parte lá. Aí um pessoal chegou e orou na minha cabeça, né? Aí pediu o policial pra orar em mim e o policial deixou. Aí quando eles oraram, aí eu sentei. Aí sentei. Aí comecei a vomitar, 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 vomitar. Aí me pus de pé e comecei a andar. Aí disse que eu tava bom, que eu ia andando. Só que eu não lembro nada disso. Como é que uma pessoa que pega um tiro na cabeça, tá bom? Aí, com muita luta, me colocaram dentro do SAMU. Perguntaram meu nome, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha esposa, onde eu morava. Eu disse tudo certinho, certinho, mas não lembro nada disso. Aí me levaram pro, pro SAMU pra poder tirar a bala da cabeça, que o tiro pegou bem aqui assim. Mesmo aqui no meio da cabeça, certinho, bem aqui. Tá. Aí a bala parou, saiu descendo rumo adentro, né? Ela parou mais ou menos nessa altura aqui, quase. Só, nessa altura aqui. Só que, claro, descendo tá cá pra dentro, né? Aí. Aí o doutor chegou lá, que o doutor viu aquela cena, que viu aquilo lá. A camisa eles já cortaram já. Já cortaram a camisa. Aí colocaram eu lá na mesa de cirurgia, pra tirar a bala da cabeça. E eu tava falando que só, tava falando que nem um papagaio velho. Falando, 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 falando. Aí o doutor pegou e me deu uma injeção pra mim dormir, pra ele poder tirar a bala da minha cabeça. E eu falando, 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 falando que só. Aí deu outra injeção pra mim dormir, não dormia. Aí deu outra injeção pra mim dormir de novo. Aí, e eu falando que só não dormia. Foi na quarta injeção, foi que eu fui dormir. Que é pra eles poderem tirar a bala da cabeça. E eu tava falando muito, delirando. O doutor disse que ali eu tava delirando pra morrer. Aí, delirando pra morrer. Quer dizer que toda pessoa quando tá perto de morrer, ele fica falando muito, fica delirando. Aí, quando pensa que não, o doutor pegou e quando viu o estrago na minha cabeça, lá dentro aqui, quando ele viu o estrago, que ele viu, aí o doutor falou assim, o doutor foi assim, ele falou assim, aí ele falou na lata, ele falou pra minha mãe, pra minhas duas irmãs e pra minha esposa, se ele sobreviver, que ele não deu chance de vida não, ele falou, se ele sobreviver, nunca mais ele vai enxergar, nunca mais ele vai ver a luz do dia, ele vai ver essa luz aí, ele não vai enxergar mais, porque a bala cortou duas veias da menina dos olhos. A bala cortou duas veias que faz enxergar, duas veias que ficam no cérebro da gente, das minhas dos olhos. Aí o doutor disse isso. Aí, e ele ainda falou mais. Se eu sobrevivesse, eu ficaria com sequelas gravíssimas pro resto da vida. E aí foi isso que o doutor disse. De cego ele falou que ia ficar de certeza. Aí uma das minhas irmãs começou a gritar lá, dizendo que cego não, Senhor, cego não. Começou a orar lá e falando para Deus não me deixar cego não. Aí disse, porque cego ele já condenou, disse que eu ia ficar cego. Aí, por lá, quando passou, aí o doutor ainda falou que se eu não reagisse em 48 horas, era morte cerebral. Morte cerebral. Aí eu tava todo entubado. Aí o doutor falou 48 horas. Com 6 horas, eu despertei, levantei, abri os olhos e olhei para eles tudinho. Olhei para eles, olhei para os médicos, olhei para eles.
Ele me deu 48 horas, com 6 horas eu levantei. Aí eu olhei pra eles. Aí quando eu levantei, eu tava. Quando eu levantei assim, que eu tornei, que eu voltei a mim. Que eu comecei a lembrar das coisas. Porque eu só passei a lembrar de algumas coisas, de algo, de algumas coisas, com quase 3 dias depois. Em antes de 3 dias eu não lembro não lembro de nada. Então, o que aconteceu comigo em antes de 3 dias, não lembro de nada. Não lembro nem que eu reagi ao assalto. Isso também eu não lembro. Quando eu tornei, eu fiquei olhando. Onde é que eu tô? Será que lugar é esse? Aí eu tava todo enfaixado, a cabeça tava toda enfaixada. Eu tava com soro no meu braço, soro, e de fralda. Aí um rapaz desse tamanho aqui. Eu tenho 1,84 m. Peso 100 quilos. 105 quilos. Um rapaz desse tamanho. Enfaixado na cabeça. Um soro e de fralda. Só de fralda, não tinha nem o dorminho. Fralda e uma sonda no pênis. E eu de sonda. Aí eu fiquei me perguntando, onde é que eu tô? Que lugar é esse? O que aconteceu comigo? Que eu não lembrava de nada mesmo. Aí eu fiquei pensando, uai, será onde é que eu tô? Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, aí eu vi um rapaz lá na frente, lá muito dentro, eu vi uma maca. Uma maca. Aí eu falei, eita, eu tô no hospital. E o que aconteceu comigo? Que eu tô aqui no hospital? Aí fiquei naquela pensando, o que aconteceu comigo? Aí até que deu um tempo, deu mais ou menos um tempinho, aí já era com quase 3 dias, aí eles me mudando de um local pro outro, aí me levaram pra uma sala assim, aí eu vi uma televisão lá. Aí eu falei, opa doutor, aqui tem uma televisão. Por que onde eu tava lá não tem televisão? Porque eu tava na UTI ainda, né? Tava na UTI, ainda não tinha subido pro leito. Aí eu queria a televisão. Aí o doutor, você quer uma televisão? Eu falei, quero. Aí dentro de mim o doutor trouxe a televisão. Tá bom, eu vou levar uma televisão pra você, pode deixar. Aí ele colocou a televisão lá e falou assim, mas você tá enxergando? Falei, tô enxergando sim, tô enxergando. Aí veio uma enfermeira depois. Você tá enxergando? Falei, tô enxergando. Aí veio outra enfermeira. Você tá enxergando? Eu falei, tô enxergando. Aí depois, mais um tempo, vieram mais 3 vezes. Eu sei que ao tudo vieram umas seis vezes me perguntar se eu tava enxergando. Eu falei, tô enxergando. Aí, mas você tá vendo o que aí? Ó, ali tá passando o Jornal da Record. Depois daí vai começar a novela do Nabucodonosor, que tá passando na época. E aí depois vai passar a minissériezinha assim, e fui falando. Aí foi quando o doutor caiu em si. Aí que viu que eu tava enxergando ele, que ele achou que eu não tava enxergando. Aí o doutor pegou e foi lá onde tava minha esposa lá, minha mãe, minhas irmãs. Aí o doutor falou assim: você é o que dele? Aí a minha esposa olhou assim pra ele e falou assim: sua esposa. E você é evangélica? Aí o doutor olhou assim, aí ela olhou bem pro doutor e falou assim: sou evangélica. E o nosso Márcio, que o paciente ele chama de paciente dele, né? O nosso, né? Paciente. Que é o meu paciente, eles falam, né? Aí, e o nosso Márcio é evangélico? Ela disse: é evangélico sim. Aí o doutor olhou assim e ficou assim: tá aí. Esse aí, o Deus de vocês é poderoso. O Deus de vocês é poderoso. Porque ninguém resiste a uma bala daquela. Não tem como ninguém sobreviver de um tiro daquele. O Márcio, o seu irmão, falando para minhas irmãs, o seu irmão é um milagre. O seu irmão é um milagre. Porque ninguém escapa um tiro daquele. Aí o doutor falou o que estava dentro dele mesmo. Ninguém escaparia de um tiro daquele. Não tem como escapar. Ele é um milagre, ele é um milagre. Aí ele ficou falando, tá aí, o Deus de vocês é poderoso, viu? Pra minha esposa. Aí deu um tempinho, aí o doutor falou assim: pera aí, esse aí é o meu Deus. Aí até o doutor aceitou o nosso Deus. Então, até o doutor aceitou ele. Que Deus maravilhoso. Que forte. Primeiramente o doutor disse que o Deus de vocês é poderoso. Depois ele disse: esse aí é o meu Deus. Então até o doutor também recebeu o Deus que me deu a vida de volta para ele também. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês:
O doutor, ele falou o que ele estudou. Ele disse que eu ia ficar cego, que ia ficar com sequelas gravíssimas. Para honra e glória de Deus, eu não fiquei cego e não fiquei com sequelas gravíssimas. Tô bem, graças a Deus. Bem e muito bem. Glória a Deus. Aí, graças a Deus, não tô cego, não fiquei com, com sequela nenhuma e não fiquei cego. E tô enxergando normal, ou melhor do que eu tava ainda. E quero dizer para vocês, entregue a vida de vocês para Deus, porque a nossa vida estando na mão de Deus é o melhor local para estar. A gente com a vida nas mãos de Deus, a gente tá seguro, tá bem guardado. Deus cuida da gente. Ele cuidou de mim no vale da sombra da morte. E Ele cuida de vocês também. Só basta você aceitar Jesus e receber Deus na vida de vocês. Porque, tipo assim, eu passei pelo vale da morte. E Deus, Ele me ajudou. Deus estava comigo. Ele estava comigo. Então, o próprio salmista Davi diz: eu nunca vi um justo ser desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, Deus não desampara uma pessoa que procura viver na prática da justiça, que procura ser justo. Então, se apeguem com Deus. Se apeguem a Deus, entregue a vida para Jesus. E uma que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais aí são nítidos aí, ó. Esse coronavírus aí que foi no mundo todo, atingiu aí o mundo todo, bem dizer. Os preços tudo subiram aí das coisas. Quase tudo tá diferente. As pessoas são obrigadas a usar essa máscara aí, essas coisas. É uma coisa assim que... E é o mundo todo. É mais um sinal que está na Escritura. A palavra de Deus diz que ia ter peste nos fins no princípio das dores, nos sinais da vinda dele. Os discípulos falaram assim: ô, que sinal haveria da tua vinda da consumação do século? Que está até lá no livro de Mateus 24. Mateus 24. Pode ir lá, tá lá, tá lá. Aí Jesus diz que ia ter fome, terremoto, peste, era guerra, nação contra nação, reino contra reino. O amor de quase todo mundo esfriaria por causa de aumentar o pecado, a iniquidade, né? Isso aí você tá vendo o ser humano sem amor já. Aquela matança, essas coisas aí, o pessoal matando os outros, postando nas redes sociais aí. E a fome aí, você vê muita gente passando fome aí. Jesus previu isso aí tudinho, disse também. E Jesus disse que ia ter pandemia, ia ter peste. Isso aí é uma peste. Esse coronavírus aí é uma peste, é uma pandemia, tá no mundo todo. E Jesus ainda disse que ia vir coisa espantosa. Então ia vir coisa mais pesada de que o coronavírus. Ainda vai vir coisa mais pesada ainda. E só aqueles que tiverem firme com Deus mesmo, na rocha, firme mesmo, Deus vai guardar tudinho. Deus, Ele guarda, Ele protege. Deus cuida do filho a quem Ele ama. Tanto Ele cuida, como Ele repreende. Deus, Ele repreende o filho a quem Ele ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. E Ele ainda diz mais lá que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então nós permanecemos firmes para sempre em Jesus Cristo. Porque depois que nós partir daqui, que nós morrer nessa vida aqui, nós vamos morar com Ele. Nós vamos morar com Jesus, vamos morar com Deus lá. Que glória! Se morrermos sem Jesus, aí não. Aí vamos, e a pessoa vai pro lago de fogo. Por enquanto vai pro inferno. E depois vai pro lago de fogo. E vai sofrer eternamente no meio do lago de fogo. E não tem como sair de lá. É queimado lá para sempre, pelos séculos de séculos. Lá em Apocalipse fala. No Apocalipse, no 20 e no 10. Que até o Satanás, a morte, o inferno, tudo, eles vão ser lançados no lago de fogo. No Apocalipse 19 também fala. Então, e lá não tem como sair não. Uma vez lá, sempre lá. E lá com Deus não. Uma vez lá também, sempre lá. E é um lugar muito maravilhoso. A palavra de Deus diz
lá em Apocalipse, no 19 e creio eu que no 20 também, se não me engano. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, diz que a cidade, ela é de ouro puro. Olha, lá onde está Deus, lá na cidade santa, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é de ouro puro. A praça daquele lugar é de ouro puro também. Aí tem um rio da água da vida. E vai ter um fruto que dá todo mês. Ele vai dar uma vez por mês. Todo mês ele vai dar um fruto. A árvore da vida. E vai ter as nossas casas lá. Você tem a sua casa lá, eu tenho a minha casa lá. Você que crê, você que aceita e acredita que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira. Agora você que não acredita na Bíblia, paciência, mas eu acredito. Então você que acredita na Bíblia, nós vamos para a cidade santa, Nova Jerusalém, que ela é a cidade todinha, ela é de ouro. A praça é de ouro. Tem um rio da água da vida. O muro da cidade é de jaspe. Uma pedra preciosa, muito linda. De jaspe. E o próprio Jesus, lá em João 14, ele diz: eu vou preparar lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então, onde Jesus está agora, nós vamos para lá também. E ele diz que na casa do meu pai, olha o que Jesus diz. Lá em João 14 ainda ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Então a sua morada está lá, a minha está lá. Só creia. E vamos entregar nossa vida para Jesus. Vamos entregar nossa vida para Deus. E ir para aquele lugar maravilhoso. Em o nome de Jesus Cristo. Aceite Jesus. Não perca mais tempo nesse mundão aí não. Isso aí tudo é ilusão. Tudo que está aí nesse mundão é ilusão. Essas bebedeiras aí, essas cachaças aí, essas bebedeiras, esse vício de droga aí, essas falsas amizades, as amizades só levam para as festas da carne, para o pecado. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, você deixa a mentira, deixa a idolatria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira. Abandona tudo isso aí. Não vale a pena ficar com as más amizades. Porque não vale a pena nós perder a salvação de ir para um lugar glorioso desse. Trocar esse lugar glorioso para o inferno, para o lago de fogo. Onde o fogo nunca apaga e o verme não morre. Lá o fogo nunca vai apagar, é eterno. É eternamente. Lá em Marcos fala isso, Marcos 9. Então, não compensa trocar a salvação, o céu, pelo inferno, pelo lago de fogo, não. Aceita Jesus agora e seja feliz. Seja feliz agora. Em nome de Jesus. Receba Jesus no seu coração. Aceite Jesus. Vá para uma igreja evangélica aí mais próximo de sua casa. Se batize nas águas. Se batize nas águas. E aceite Jesus Cristo. Vá para a igreja. Não precisa ser um fanático, não. Vai para a igreja 2 vezes, 3 vezes na semana. Se quiser ir todo dia, amém. Melhor ainda. Mas basta ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. E o importante é praticar. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. O que tiver na palavra de Deus escrita lá, obedeça. Seja praticante, não só ouvinte. Pratique a palavra. E vocês vão ser um vencedor. A bala pegou mesmo aqui assim, ó. Em mim, bem peguei assim, ó. E desceu lá para baixo. Quase da altura da minha orelha. A minha esposa disse. O doutor teve que abrir. Aqui, minha cabeça abriu aqui. Aqui foi aberto, ó. Abriu aqui assim. Aqui até daqui até aqui assim. Ele abriu aqui o crânio. Ele abriu aqui o osso da minha cabeça aqui. E tirou os pedaços de osso. Que a bala levou lá pro meio do cérebro lá. E tirou os pedaços de bala também. Ainda ficou mais 2 pedacinhos de bala lá dentro. E uma bala saiu pelo um dos pontos que o doutor deixou. Tava com 5 meses. E os outros pontos tudo sarava, só não sarava um. Quando a minha esposa foi olhar, foi com um espinho de laranja.
Ela tirou assim, aí tinha um pedacinho da bala aqui. Aí eu fui até mostrar para um colega meu, o Derval Santos. Fui mostrar para ele. Aí quando eu levei lá no portão para ele ver o pedacinho da bala, que ele veio até aqui. Aí quando eu levei lá, quando eu fui desenrolar no papel higiênico, que eu deixei ela no papel higiênico enrolada, quando eu fui desatar lá, tirar do papel higiênico, ela caiu e se perdeu lá no meio da rua. Eu ia mostrar aqui para todo mundo quando eu fosse contar esse testemunho. E esse testemunho aqui é para a grandeza de Deus, é para a glória de Deus. É o que Deus faz na vida de uma pessoa que crê nele. Deus não desampara um servo dele. Então você aí, creia em Jesus. Creia. Ele não vai te desapontar, não. Você pode estar passando a fase mais difícil da sua vida. Mas com Jesus você tem tudo. Você tem paz. Você põe a cabeça no travesseiro, você dorme bem. Você tem paz onde você estiver. Em meus vendavais, meias tribulação, você tem paz. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus venceu. Todos os problemas Jesus venceu. Assim como Jesus venceu, nós vencemos também. Só que nós vencemos com Jesus. Sem Jesus nós vencemos não. Então aceite Jesus, meu irmão. Aceite Jesus. Vá para os caminhos de Deus. Se batize nas águas. E frequente uma igreja evangélica. E o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Não aceite perder a sua salvação por nada desse mundo aí, não. Amém? Esse foi o meu testemunho. Meu nome é Márcio Zedo. Eu sou o Márcio Zedo. Que no vídeo lá eles falam professor de arte marcial, outro fala lutador de arte marcial. Treinei arte marcial há um tempo mesmo. Mas eu parei já tá com 8 anos que eu parei. Eu era magrinho. Aí depois quando eu treinava, eu parei, agora eu engordei, eu pesava 80 quilos, agora eu tô pesando 100 e poucos quilos. Aí, mas eles colocaram lá, tá bom. Mas eu não luto mais. Mas agora eu luto pela minha salvação. Para mim ir para aquele lugar maravilhoso. E eu quero que você lute também, para você também ser salvo também, alcançar a sua vitória, a sua salvação, a vitória da sua alma. Faça de tudo para ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque Jesus diz que aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Então faça de tudo para ter o teu nome no livro da vida. Para você ter a garantia de morar naquele lindo lugar. Em nome de Jesus Cristo. Esse aí foi o meu testemunho de vida, a minha história, o que aconteceu comigo. Estou contando para vocês, para fortalecer a fé de vocês e mostrar que Deus existe e que Deus ele abençoa aqueles que procuram estar nos caminhos dele, que procuram fazer o que é certo. Deus não desampara um filho dele, um servo dele. Creia em Jesus Cristo. Jesus ele nasceu. Ele veio nesse mundo aqui há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Porque desde quando Adão pecou lá atrás e Eva, nós não tínhamos mais salvação. Nós estávamos condenados ao lago de fogo. E para sempre ficar no inferno, lá no lago de fogo. Lá. Mas Jesus, por causa de Adão e Eva. Aí Jesus veio há 2000 anos atrás. Jesus veio em formato do Espírito Santo, entrou em Maria. Ela se achou grávida pelo Espírito Santo, não foi de homem nenhum, não. Ela se achou grávida do Espírito Santo. Aí Jesus veio esse mundo e cresceu. Aí, com 30 anos lá, ele foi batizado nas águas. Foi batizado no Espírito Santo. João Batista batizou ele. E ele curou muitas pessoas, curou paralíticos, aleijado, coxo, cego, salvou muita gente, abençoou muita gente ali, fez discípulos, e os discípulos batizavam aquele povo em nome de Jesus, e João também batizava, antes de Jesus, assim, começar o ministério dele, João já estava batizando o povo, preparando o caminho já. Então, se Jesus precisou ser batizado por João Batista, então nós também precisamos ser batizados também. E nisso, Jesus morreu naquela cruz do Calvário por todos nós. Quando Jesus morreu,
Ele levou o pecado de toda a humanidade. Hoje todos nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Agora a decisão é sua de sair desse mundo do pecado, do erro, ou continuar lá. De ser salvo ou de ser condenado. De ir para o céu ou ir para o inferno. A decisão é sua. Você já foi comprado por um preço muito alto. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somos comprados. Então, o preço que Jesus pagou por mim e por você foi muito alto. Então, só receba Jesus agora. É o mínimo que nós podemos fazer. Pelo preço que Ele passou por nós. Ele pagou por nós. Ele diz lá: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre si Ele levou todas as nossas dores, nossa enfermidade. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Ele levou todas as doenças, levou todo o mal. Você que está aí enfrentando uma doença, um problema aí, fala para os caminhos de Deus. Entrega sua vida para Deus. E Jesus vai te curar. Ele vai te abençoar. Ele levou. Nada de ruim desse mundo, nada de ruim que tem aqui nesse mundo é de Jesus. Tudo é do inimigo. O inimigo de nossas almas é do diabo, de Satanás. Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. O diabo ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então vá para os caminhos de Jesus, meu amigo. Vá para os caminhos de Jesus, minha amiga. E seja salvo. Seja abençoada. Seja livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos vocês com Deus aí. Fiquem com Deus. E que esse testemunho sirva para despertar a sua fé. Porque em mim me ajudou muito. O que aconteceu comigo. Se ajudar vocês também, eu ficarei feliz. Porque aqui não é nada de mentira, não. Eu mostrei e tem umas provas. Tem uns vídeos, tem umas fotos, tem uns laudos médicos, tem tudo aqui. Tem uns raio-x, tudo guardado. Então, entrega a vida para Jesus. Vá para a igreja. Se batize nas águas. Morra para o mundo, viva para Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Amém.